Se você está começando a fotografar casamentos agora, você deve estar com um monte de dúvidas. E uma delas, talvez a principal, é quais fotos eu não posso esquecer de fotografar no dia do casamento. Eu sou o Bruno Monte, você está chegando hoje aqui, já taca o dedo no like, se inscreve no canal e vamos direto ao ponto. Quais são essas fotos que você não pode deixar de fazer no próximo casamento? Na verdade, eu separei não só fotos, mas também alguns momentos que são muito importantes, beleza? Então vamos lá. O primeiro momento, o primeiro tipo de foto que você não pode esquecer no dia do casamento é a foto chamada Sense of Place, uma foto contextualizando. Eu vou te explicar. Por exemplo, você vai fotografar um casamento na praia. Quando você vai fotografar um casamento na praia, existiu um motivo muito especial para aqueles noivos escolherem a praia para ser o local deles ali. Então é importantíssimo que você mostre esse ambiente. Mostra como é que estava o dia. Estava chovendo, estava sol, estava ventando. Mas Bruno, como é que eu vou mostrar que estava ventando numa foto? Cara, quando está ventando, você percebeu que as árvores ficam às vezes um pouco envergadas assim? É isso, é uma foto que você mostra mais a sensação do local. Não só uma foto estática. Talvez a foto estática do local seja o primeiro passo. Primeiro você mostra o local e depois você passa alguma sensação. Por exemplo, estava chovendo, você vai lá e mostra as gotas de chuva em algum lugar, ou então as gotas de chuva no ar, enfim, você começa a mostrar um pouco mais da sensação. Então o primeiro ponto é contextualizar. Mostre esse local, mostre por que esse local foi escolhido pelo casal. O segundo momento que você não pode esquecer de fotografar no dia do casamento é o momento em que o noivo e a noiva, ou os noivos, estão prontos. Faça retratos deles prontos. E por que isso é importante? No decorrer do making off, é muito comum que, por exemplo, a noiva atrase um pouco. Às vezes a maquiagem atrasa, a logística atrasa, enfim. Quando ela está saindo dali pronta para ir para a cerimônia, principalmente quando é um local diferente, ela já está atrasada. Então, às vezes, ela nem quer muito parar para fazer alguns retratos dela pronta. Só que ela vai sentir falta dessas imagens. E não é porque um casamento tem que ter esse tipo de foto. Não, é porque esse tipo de documento, assim, você está criando um documento visual, ele é fundamental para explicar depois para os filhos, para os netos, como eles estavam vestidos no dia do casamento. Afinal, o casamento é tão especial, é um dia tão diferente, que até a roupa é diferente. Então é bacana que você tenha, sim, registro dele, alguns registros, né, deles prontos. Isso tanto faz se você fizer numa linguagem mais artística ou se você fizer mais tradicional, isso vai de você. Isso você determina como é a sua linguagem, mas de uma forma ou de outra, faça esses retratos. E uma dica que eu dou é, não deixe para fazer esses retratos lá na hora da recepção. Por quê? Na hora da recepção, muitas vezes a maquiagem já foi para o saco, ou então a noiva já está suada, às vezes o cabelo já ali modificou, ou até ela trocou de vestido de repente, às vezes fez uma adaptação, né? Enfim, no momento do making off é o momento perfeito para você fazer isso, que ela ali acabou de ficar pronta, ela ainda está tranquila, geralmente não está suada, está num ambiente com ar-condicionado, tanto ela como o noivo. Então é bacana que você tenha esse tipo de registro nesse momento. Depois pode ser que você se prejudique, tá bom? Então o segundo ponto foi esse. Vamos agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto, eu poderia falar aqui, se eu fizesse uma listinha, que a cada 10 noivas, 11 pedem essa foto. Então, cara, muita atenção quando você for fotografar um casamento no momento da entrada da noiva. Geralmente, tanto a noiva quanto o noivo não estão esperando tanto a foto da entrada dela, mas a reação que o noivo vai ter ao vê-la pela primeira vez vestida de noiva. Isso é batata. A maior parte das noivas querem saber como ele vai me olhar. Será que ele vai chorar? Será que ele vai rir? Será que ele vai ficar muito animado? Tem vários vídeos na internet que você pode pesquisar aí de reação de noivos quando eles veem a noiva pela primeira vez. É o tipo de foto que você tem que se organizar com antecedência. Como assim? Se você for fotografar o casamento sozinho, você tem que pensar um pouco na logística. Por exemplo, se você está no corredor ao lado do noivo, se você quer fazer a reação dele, se você virar a câmera para ele, talvez você pegue ele um pouco de lado, talvez uma foto mais mostrando a orelha, e talvez não seja a melhor foto. Então você teria que vir um pouco para frente dele, fazer esse retrato e depois já fazer o retrato da noiva. Então quando você está sozinho, é um pouco mais complicado de fazer essa foto, mas não é impossível. E quando você está ali com um segundo fotógrafo, que é o ideal, quando você tem um casamento a partir de, 50, 60 convidados, que começa a tornar ali tudo um pouco mais complexo, aí fica muito mais tranquilo, porque seu segundo fotógrafo às vezes pode estar lá atrás da noiva, fazendo a reação do noivo, enquanto você vai lá e fotografa a noiva entrando, e você pode juntar as duas depois numa lâmina do álbum. Enfim, fica mais tranquilo, mas pense nisso. Esse momento é fundamental que você não faça só a ação, mas a reação. O quarto ponto essencial para o dia do casamento exige um pouco mais de
sensibilidade, vamos dizer assim, da fotógrafa ou do fotógrafo. É o seguinte, quando você conhece o casal, é muito comum que eles digam, olha, a gente quer umas fotos mais espontâneas, mais despojadas e tal. Só que o espontâneo, o despojado, acaba sendo um conceito muito pessoal, sabe? Às vezes o que é espontâneo para mim não necessariamente é espontâneo para o outro. Eu sei que pode haver uma similaridade ali no que é espontâneo, mas mesmo assim é difícil você ser concreto falando de espontaneidade. Então, como é que a gente pode resolver isso? Vou dar um exemplo. Na cerimônia, quando ali o celebrante começa a falar, principalmente hoje em dia, que o celebrante fala a beça da história do casal, eles fazem essa pesquisa antes, eles começam a falar sobre eles dois e eles começam a se olhar, a se tocar, às vezes a chorar e às vezes, sabe, recorrer ali ao outro para tipo dar uma força naquele momento. E se você não tiver conectado com esse momento, você vai perder esses momentos. E aí depois acontece o seguinte, eles podem não saber te explicar que esse momento é importante para eles, mas se você levar essa foto, ele vai olhar e vai falar, putz, foi por isso que a gente escolheu esse fotógrafo, foi por isso que a gente escolheu essa fotógrafa. Ela sabe exatamente como foi importante para mim esse momento. E na verdade você estava conectado em entender como era que eles estavam se conectando ali no momento da cerimônia. Então esse momento de maior espontaneidade durante a cerimônia, quando eles estão se tocando, quando eles estão se olhando principalmente ali, é fundamental que você tenha e com certeza eles vão gostar muito depois de ver o resultado. O quinto momento que não pode faltar é o mais lógico dessa lista inteira, que é o seguinte, o beijo. O beijo não pode faltar no casamento. Olha, eu já vi muita coisa nessa vida e algumas pessoas até falam assim, eu vou fazer o beijo diferente, eu vou fazer o beijo por um ângulo totalmente inusitado e eu vou falar um negócio para vocês. De acordo com a minha experiência, não é a verdade do mercado, é a minha experiência, o feijão com arroz, o básico, é o que mais funciona. Na hora do beijo, você pode, por exemplo, se posicionar no meio do corredor e fazer a foto do beijo. Ou se você estiver atrás dos noivos, você pode fazer eles se beijando e a reação dos convidados olhando para eles na hora do beijo. Geralmente são palminhas, gritinhos e tal, acenando as mãos. Ou se você estiver em algum outro lugar, você tenta manter um ângulo onde mostra que eles dois estão se beijando. O único problema, o único jeito de você acabar tendo uma foto ruim do momento do beijo é quando você está literalmente ao lado deles, que aí você vê um, mas não vê o outro, então você acaba não vendo o beijo. É como se você visse ali uma sobreposição de pessoas, aí acaba não tendo uma foto com um resultado muito bacana. Então se você está começando a fotografar casamento agora, não inventa moda. Do corredor, assim, é o local que, na minha opinião, é o mais simples para você fazer essa foto do momento do beijo. Você pode se posicionar ali no meio do corredor, virado para ali para o altar, que ali você vai conseguir incluir um pouco dos convidados, você vai incluir um pouco da decoração do altar, ou se não tiver decoração, você vai incluir lá o fundo da cena, enfim, coisas que são interessantes para deixar sua foto mais forte, mais impactante, com uma história que ainda conecte mais com o seu casal. Então, quando você está começando, tenta não inventar muita moda, tenta fazer o básico que dá certo. O sexto ponto é um ponto que geralmente os noivos não pedem para você, tá, essa foto, mas se você não fizer, eles vão receber essa cobrança, às vezes dos pais, dos padrinhos, das madrinhas, porque eles vão sentir falta. São as fotos protocolares. E o que são as fotos protocolares? Bem, aqui na empresa eu chamo de fotos protocolares aquelas fotos, aqueles retratos formais que geralmente a gente faz depois da cerimônia. Sabe assim, terminou a cerimônia, aí se escolhe algum local bacana ali, às vezes até próximo onde foi a cerimônia, ou na mesa do bolo, muitas vezes também, para fazer fotos dos noivos com os pais, com os avós, com os padrinhos, com as madrinhas, enfim, aquele núcleo mais íntimo ali. Pois é, esses retratos geralmente o casal não pede, mas se ele não fizer, é batata. A mãe vai falar, poxa, mas a gente não fez um retrato juntas. Porque hoje em dia é bem comum você ter um casal que fala já, eu não vou de mesa em mesa, eu não vou ficar passando de mesa em mesa, que isso era feito antigamente. Tudo bem, ele pode fazer o que ele quiser, o casamento é dele, né? A gente está ali para documentar aquela história. Mas as fotos protocolares têm uma importância absurda para ajudar a compor a história do dia. É ali você mostrando, olha, estava ali fulano e fulana, os padrinhos eram esses, as madrinhas eram aquelas. E não só para os noivos, mas também para mostrar depois para os filhos, para os netos, enfim. Eu encaro as fotos protocolares como um documento de família. Então, se você não faz as fotos protocolares, eu acho que você deveria repensar esse hábito, porque isso vai dar muita força à sua história. E quando você conta a história do casamento, tem um peso totalmente diferente de quem só faz umas fotinhas bacanas no casamento. Eu vejo muitos fotógrafos dando muito valor ao momento do ensaio do casal, aquele mini ensaio logo após a cerimônia.
Mas se você for parar para pensar, pensa em quanto tempo compõe ali o momento do mini ensaio e o resto do casamento numa linha do tempo. Você às vezes passa 3 horas fazendo making off, você às vezes passa 1 hora na cerimônia e mais umas 4 horas de recepção, mais ou menos, né? Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. O momento do mini ensaio é um momento que às vezes dura 15 minutos, sabe? 20 minutos. E aí você tem aqueles retratos ali que são muito importantes, é claro, mas não são ali o bolo grande, assim, o grande do jogo de fotografar um casamento, de fotografar a história completa do dia. Ela tem vários pontos importantes durante o dia. É legal você fotografar bem o making off, você fotografar bacana as fotos protocolares, um ensaio também, você fazer fotos bacana da decoração, da recepção. Isso tudo conta muito para você contar a história. Não é um momento que vai te carregar, assim, tipo, se você fizer muito bem o momento, você não precisa mais se preocupar com os outros. Então não deixe de se preocupar com as fotos protocolares, que pode ser que no final faça muita falta no seu trabalho. O 7º ponto dessa lista é um item que é comum, tá? É muito comum que quando você está começando você ignore, que é o seguinte: quando a gente está começando a fotografar casamento, quem a gente tenta fotografar de forma mais bacana durante o dia inteiro? Os noivos, geralmente. E quando a gente está muito focado nos noivos, a gente esquece de um outro elemento que sem ele não teria a festa, que são os convidados. Se não tivesse os convidados, como a gente teria vontade de fazer uma festa para celebrar aquele dia ali? Eles fariam um elopement, iriam para algum lugar só os dois e acabou. Mas não, eles chamaram pessoas que eles gostam, que eles têm às vezes um carinho tão grande, e as pessoas nutrem isso por eles também, que eles vêm de outras cidades, outros municípios, às vezes até de outros países. Então essa relação é uma relação muito forte. Então quando você faz vamos dizer assim, um registro fotográfico noivocêntrico, que você só fala dos noivos o tempo inteiro, você acaba perdendo muito na sua história. É fundamental que você busque nos convidados a reação do que os noivos estão fazendo. Por exemplo, os noivos estão ali na hora da troca de alianças. Você vai lá e fotografa também a reação dos convidados. E as reações são diversas. Às vezes é gargalhada, às vezes é choro, às vezes é um pai que está ali abraçando a mãe, consolando, tipo, olha, nossa filhinha vai casar. Enfim, as reações são as mais variadas, mas se você não lembra, se você não se conecta com o que é realmente importante para aquele dia, você não vai fotografar. Eu vejo muitas fotos de casamento, eu consumo muito isso, porque eu gosto de ver geralmente não só alunos, mas outras pessoas estão fazendo no mercado. E é interessante, porque às vezes o poder da tecnologia tira a gente do nosso principal objetivo, que é contar uma história. Como assim? Às vezes você fica tão impactado porque sua lente consegue fazer tudo em 1.8, em 1.4, em 1.2, que você faz o casamento todo assim. E aí você desfoca tanto fundo que você acaba não incluindo aquelas pessoas que realmente fazem falta ali na hora do registro fotográfico, que fazem falta para a história. Então nessa hora, fecha um pouco o diafragma, vai ali para um F5, às vezes vai para um F8, para você incluir essas pessoas também, porque os noivos geralmente estão de costas para os convidados durante a cerimônia, por exemplo. Eles não sabem como é que está sendo a reação. E aí depois, quando eles veem isso, nossa, eles só vão te agradecer e vão ficar gratos assim para o resto da vida. Então, fazer a reação dos convidados, principalmente aqueles convidados mais próximos. E como é que você faz para descobrir quais são os convidados mais próximos? Isso é uma dica importante, é uma dica bônus aqui. É o seguinte, você chegou na cerimônia do casamento, uma igreja, e tem lá aqueles vários banquinhos, né? Às vezes até numa praia, tudo bem, são vários banquinhos também. As 4 primeiras fileiras que estão ali, no momento da cerimônia, geralmente é formado pelas pessoas mais próximas ao casal. Padrinhos, amigos próximos, geralmente até a cerimonialista reserva esses assentos para essa galera. Os familiares mais próximos, avós, enfim. Então são é a reação dessas pessoas que vai deixar sua foto muito mais impactante no final. Então às vezes você está fotografando o casal, inclui no segundo plano ali um pouquinho dos convidados, inclui um pouquinho dos familiares, que com certeza eles vão gostar desse resultado final. Então é isso, não esquece dos convidados e vamos agora para a última dica do dia. A última dica do dia, a dica número 8, que você não pode esquecer de fazer no dia que você for fotografar um casamento, é ter fotos espontâneas durante a recepção. Vamos lá, vamos pegar essa linha do tempo do dia do casamento. Você fotografou o making off, você fez a cerimônia, você fez ali as fotos protocolares, às vezes até um mini ensaio dos noivos, e chegou o momento da recepção. Geralmente nesse momento, você respira aliviado,
Porque ali durante a recepção não tem tantos momentos marcados, sabe? Que você não pode deixar de fotografar, como na recepção. A recepção é um momento de você ser mais criativo ainda, você utilizar a luz de uma forma mais inovadora, você brincar com a sua composição, enfim, ela te permite isso. E como ela te permite isso, você vai conseguir fazer fotos mais espontâneas de tudo que estiver acontecendo, porque não tem mais aquela formalidade que teve ali o momento da cerimônia e muitas vezes no making-off. Só que para você fazer isso, você precisa ter um certo domínio do seu equipamento. Não adianta você ser só um especialista em fazer fotos ao ar livre, com a luz natural, porque muitas vezes a cerimônia acontece no fim da tarde e a recepção no início da noite. Então pode ser que você fique na recepção desesperado, sem saber usar o flash. Então é muito importante, sim, que você saiba usar o flash. Você saiba pelo menos o básico, para não te deixar na mão. Tanto o flash em cima da câmera, quanto o flash fora da câmera, ou no caso se você utilizar LED também, pode ser aquilo que você se sente mais confortável para colocar a sua linguagem. Mas é fundamental que você fique tão tranquilo com essa parte técnica que você pode ser mais criativo para fazer as fotos espontâneas durante a recepção. Ó, se você chegou até aqui, eu vou te dar agora uma dica bônus. Essa aqui é só para quem viu o vídeo até o final. Se liga! Quando você vai fotografar um casamento, o que mais os fotógrafos esquecem é a decoração. Agora para um minuto e pensa comigo. Quanto tempo essa noiva ficou pesquisando sobre decoração, fazendo lá as pastinhas dela lá do Pinterest para entender como seria a decoração do casamento dela? Se você falou meses, talvez você tenha errado. Às vezes ela demorou anos, mais de um ano planejando aquele casamento. Isso não aconteceu comigo uma vez, aconteceu várias vezes. Então dê uma atenção especial à decoração. Não só de fotos fechadinhas mostrando detalhes da decoração, mas mostrando ambientes da decoração. Como assim? Às vezes você vai fotografar um casamento, vamos supor, na praia. E ali na praia, geralmente tem locais assim, tipo um lounge, onde ficam alguns convidados, tem o local do bar, tem a mesa do bolo, tem o local onde fica um café, às vezes. Se você vai fazer num salão de festas, aí que tem vários elementos, fica até mais fácil de você identificar. Tem ali o momento da mesa do bolo, de docinhos, mesa de salgados, às vezes o buffet, ilhas, às vezes de comida, enfim, cada casamento tem uma proporção, você tem que ficar ligado nisso, mas se você não fotografar a decoração, você vai ter deixado um elemento importantíssimo de fora. E esse elemento não é só importante para os noivos ali deles verem a foto, não. É comum, pelo menos umas 2, às vezes 4 páginas do seu álbum serem compostas ali de fotos da decoração. Ou seja, é o tipo de coisa que você já teria que fazer por estar ali e acaba podendo, às vezes, te dar até um lucro maior na hora de você vender as fotos do álbum ou as páginas do seu álbum, porque eles vão querer incluir pelo menos algumas fotos da decoração, afinal, eles passaram muito tempo planejando. Então, não esquece de fazer a decoração, tanto aberta quanto fechada, enfim, dê o seu melhor que vai valer a pena. Mas me diz aí, eu quero saber de você. Eu deixei alguma coisa de fora? Teve algum elemento que você acha que seja essencial para fotografar um casamento e eu não falei? Já coloca aqui nos comentários. Vamos aumentar essa lista, eu quero saber o que você acha. Se você curtiu, já larga o dedo no like e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo, beleza? Valeu!